E se tudo der errado? Se todos esses planos, esses projetos, essas escolhas, essas visualizações, essas mentalizações, se tudo der errado? Se a gente não conseguir hoje concluir os nossos objetivos? Essa pergunta sempre passa pela nossa cabeça. Acredito que passa na tua também, porque passa na minha. E é uma reflexão que a gente faz como se o nosso subconsciente estivesse sabotando a gente, né? A gente está ali se sabotando quando vem esses pensamentos, essas perguntas internas que nos trazem medo, que nos geram dúvida, angústia. E se tudo der errado? E se tudo isso que a gente está projetando não for para frente? E é válido essa pergunta, sabe? Essa pergunta é uma pergunta válida. É uma pergunta que a gente não pode ficar nela paralisado. Mas é uma pergunta válida. Mas válida no sentido de refletir assim, e se tudo der errado? Eu estou colocando toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha emoção, toda a minha carga de felicidade. E se isso não acontecer? Durante muito tempo da minha vida, eu não pensava assim, eu fazia. Eu fazia para depois pensar. Isso também a gente tem que ter um cuidado, porque a gente precisa se planejar, precisa ter um planejamento, né? E eu acho que a própria lei da atração é isso, sabe? É um planejamento que a gente faz. A mentalização nada mais é do que um planejamento a longo prazo, como se já existisse algo e como seria vivenciarmos aquilo. Para que sim, o nosso subconsciente normalize e tire o medo, e também para a gente ver como seria isso, como viveríamos isso, né? Deus é muito perfeito quando Ele nos dá ferramentas, né? Mas o problema é o medo, o problema é a gente ficar focado nesse medo. O problema é a angústia que gera e que nos faz paralisar, nos faz amedrontar de uma maneira que a gente não consegue fluir. E hoje eu acordei com esse pensamento, sabe? E se tudo der errado? Se tudo der errado, tudo que eu tô mentalizando, tudo que eu tô cocriando, tudo que eu tô colocando a minha energia, a minha fé. E se der errado, Deus? Como que vai ser isso? E eu comecei a refletir, sabe? E pensar, eu já passei por coisas piores. Eu já vivi coisas piores. Então, se isso não acontecer, é porque tem coisas melhores para acontecer. Porque eu já vivenciei o caos. Então, se isso não acontecer, é porque algo ainda melhor acontecerá. E eu não estou romantizando, sabe? Porque eu acho que como tudo coopera para o nosso bem, isso é um fato. Quando a gente está no meio do caos, no meio da angústia, no meio dos medos e das incertezas, se por um acaso determinada coisa não acontecer, e houve coisas já que eu tentei cocriar, que eu mentalizei que não aconteceram, não é que tudo acontece, tem coisas que não aconteceram, mas é interessante que aí eu vejo que é o Criador, porque Ele é soberano, e é o Criador porque Ele é poderoso, sabe? E Ele sempre nos dá o melhor. Sempre, sempre. Teve coisas que eu pedi a Deus e hoje eu agradeço porque Ele não me deu. Muito interessante isso, né? Talvez eu não tenha colocado a minha energia total, a minha fé em movimento de uma forma única, talvez. Às vezes eu só quis, só desejei algo, mas não mentalizei ao ponto de conquistar. Tem isso também. Ou eu não estava naquela frequência exata para receber aquela coisa. Pode ser também. Mas o grande fato é que tiveram coisas no passado que eu não conquistei e hoje eu glorifico a Deus por isso, sabe? Porque hoje eu vejo que não teria me feito bem. Hoje eu vejo que não valeria a pena para mim. E é interessante vivenciar isso, né? E ter essa maturidade para entender. Não sei se na tua reflexão,
nas suas análises, autoanálises, né? Não sei se você já se deparou com essas questões. E hoje eu estou criando coisas grandes. E eu tenho certeza que vão acontecer, porque já está acontecendo dentro de mim. E é interessante que quando eu penso assim, e se não acontecer? A minha certeza de que já aconteceu é maior. Aí que eu acho que entra a nossa fé, né? A nossa certeza absoluta. E é uma centelha interna que Deus mostra pra gente de alguma forma que já é. Que Ele tá com a gente nessa. E se não acontecer, gente? E se não acontecer? Eu vejo que tudo coopera para o nosso bem. Se não acontecer, a gente vai sair mais forte. Isso que eu tô falando é sem romantizar, sem falar palavras bonitas. Não, são fatos. Quando a gente não consegue uma coisa, a gente aprende, porque é um processo de aprendizado. Nessa jornada de tentativa, a gente errou e acertou, a gente aprendeu, a gente evoluiu, a gente sabe o caminho. A gente cria novas conexões, neuroconexões no cérebro, que a gente entende, que a gente transforma, que a gente começa a ter outro olhar, outra percepção e outros comportamentos para aquilo. E se não acontecer? Ah, porque Deus não quis. Essa é a resposta mais fácil, né? Mas talvez Deus não quis por amor a nós, sabe? Pode parecer confuso, né? Mas eu sinto muito isso. Enfim, se não acontecer, a gente cresceu muito. A gente só cresce na pancada, infelizmente. O ideal seria que nós crescêssemos com as histórias que a gente escuta, né? Com as parábolas, com a vida do outro. Mas infelizmente, às vezes a gente tem que crescer com os nossos próprios erros, nossas próprias frustrações. E todo mundo que tá aqui, porque essa galera que tá aqui, a grande maioria é bem mais velha. Então é uma galera que já passou por muita coisa. Essa comunidade aqui, o nosso canal, essa comunidade é uma comunidade que a gente já viveu muita coisa, a gente já tá calejado, sabe? Eu percebo isso em vocês, no que vocês falam pra mim, na faixa etária que tem aqui, né? Que eu fico analisando todo o perfil do canal. E a gente tem muita bagagem. Então a gente sabe que se não acontecer, aconteceu muita coisa nesse caminho. Se não acontecer, a gente vivenciou muita coisa, a gente lutou por muita coisa, a gente amadureceu em muitas áreas. E que bom quando não acontece. Que bom quando não acontece. Que bom quando a gente se frustra com uma pessoa. Que bom quando essa pessoa nos decepciona. Que bom. Sabe por quê? A gente não vai estar mais inserido num contexto de mentiras, no contexto ilusório. Não vai. A gente vai estar livre, vai estar liberto, vai estar apto a encontrar novos horizontes, novas pessoas, novas conexões reais. Porque a gente quer viver o real, a gente quer viver o hoje, o agora. A gente quer viver o que é verdadeiro. Duvido que você queira viver uma mentira. Ah, não, Simone, eu preferia viver numa mentira, estava mais cômodo. Duvido. Depois que a máscara cai, depois que a ficha cai, depois que o véu é rasgado, não tem mais essa pra gente. A gente já colapsou isso. Essa onda já foi colapsada. E que bom que a gente tá aqui. E se não der certo? Se não der certo, a gente aprendeu muito. A gente entendeu o que não fazer mais para que a gente consiga fazer com que dê certo da próxima vez. É isso, é simples assim. Às vezes a coisa tem que dar errado, sabe? Às vezes a coisa tem que errar, tem que ser não. A gente aprende com não. Existe uma geração atual mimada, soberba, arrogante, que não quer trabalhar, que não quer estudar, porque elas não ouviram a palavra não. Elas só escutam sim. Tudo é permitido. Tudo se pode. Eu tenho visto pais que não sabem educar seus filhos, que não sabem dizer não. Que falam assim, ah, sua mãe vai brigar. Ah, seu pai não vai gostar. Mas elas não falam, não vai fazer. Entendeu? A nossa geração era assim.
E não tinha essa de, não, por quê? Por quê? Por que não? Eu cresci assim. Simone, não vai fazer isso. Por quê, mãe? Por que não? Por que não? Porque eu estou mandando, porque eu sou autoridade na tua vida, porque eu sei o que é melhor para você, porque eu não quero que você faça isso agora. Mas não. Essa geração é uma geração que os psicólogos falam que tem que ser explicado tudo. Tem que ser mostrado tudo. Às vezes aquela criança ou aquele adolescente não tem nem maturidade para entender aquilo. Mas aí o pai prefere explicar detalhadamente o que aquela criança não vai entender. E às vezes aquela criança só está gritando, clamando por um não, por uma postura, por uma autoridade na vida dela. E é assim que Deus faz com a gente. Às vezes Deus só fala não. Por que, Senhor? Por que, Senhor? E a gente clama. Mas, meu Deus, por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor deixou eu passar por isso, eu viver isso, eu vivenciar isso? E Deus só olha lá pra gente e fala, não. Aí depois a gente vai entender todo o rolê. Aí depois a gente vai entender que é todo um processo. Aí a gente vai entender que não era o momento da gente ter aquilo. Porque poderia entrar soberba, arrogância, poderia entrar prepotência, poderia nos ferir a longo prazo, ou porque simplesmente aquela pessoa que está do teu lado era muito filha da puta e ela não merecia estar do teu lado. Depende, eu não sei. Eu tô dando vários exemplos. Tá vindo na minha cabeça várias coisas que eu já passei e eu tô tentando exemplificar para dar algum norte para quem tá aqui vendo e ouvindo esse canal, sabe? Eu não sei qual é o teu caso, mas se Deus deu um não, é porque ele tá fazendo algo maior. Durante toda a minha jornada, a minha vida, todos os nãos que eu tive, de todas as minhas mentalizações, minhas cocriações, minhas orações, minhas fés, minha fé, tudo que eu tentei fazer e que eu recebi um não, eu entendi depois por quê. Às vezes até demorou um tempo, mas eu entendi. Falei assim, ah, Deus, é por isso, né? É porque eu senti algo maior para mim. E tudo é na hora certa, né? Tudo acontece no momento certo. Tudo tem um tempo determinado. Eu acredito muito nisso também, sabe? E talvez você esteja aqui vendo esse canal tentando entender por quê. Por que que não? Poxa, mas eu sou tão legal. Poxa, mas eu tenho índole, eu tenho caráter, eu tenho princípios. Poxa, por que que tudo acontece comigo? Poxa, por que não? Talvez você só esteja sendo forjado para algo maior que vai vir, para coisas grandes que vão acontecer, que hoje você precisa passar por isso, entender isso, para que lá na frente você venha vivenciar coisas grandes, sabe? Eu tenho aprendido a lidar em sociedade. Sociedade que eu falo com as pessoas, sabe? Porque eu tenho naturalmente a característica de me afastar. Se eu vejo alguma coisa errada, alguma coisa que eu não gosto, de uma atitude que não concordo, eu me afasto. E eu continuo sendo essa pessoa. Mas hoje eu me afasto, e ontem eu vi isso, sabe? Ontem eu estava num ambiente que tinha duas pessoas lá, que são duas pessoas que eu não concordo com a atitude delas. São duas pessoas que não me agrada estar perto. Mas eu estava no mesmo ambiente, não tinha só essas duas pessoas, tinha muito mais pessoas. E eu falei assim, caramba, se fosse em outra época eu nem estaria aqui. Mas eu também não posso perder a oportunidade de estar inserida num grupo que também tem pessoas incríveis por causa de duas pessoas que eu não que são indiferentes para mim, que não preciso delas, sabe? Nem elas precisam de mim também, que bom, né? Mas que são indiferentes, é indiferença, essa é a palavra. E eu tava ali, mas eu não precisava estar com elas. Isso é maturidade. Mas para chegar a esse ponto que eu cheguei, eu precisei passar por um processo de amigos que não eram amigos, de decepções, de análises profundas. E tudo é aprendizado, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você quer um emprego. Vou dar um outro exemplo, né? Tava falando sobre relacionamento, agora eu vou falar sobre emprego. Às vezes você quer um emprego, mas você é capaz de ter aquele cargo?
Você estudou o suficiente? Você se especializou o suficiente? Você já aceitou na sua mente que você é capaz de estar naquele local, naquele cargo? Porque tem isso também, às vezes a gente até consegue, mas não segura a onda de estar ali, né? Porque você vai ser sabotado de alguma forma. E até nisso, às vezes, Deus guarda a gente para que a queda não seja muito sofrida, não seja um sofrimento. Para que você seja forjado, para você conseguir com excelência esse cargo. É um concurso público? Ah, já fiz vários e não passei. Estudou o suficiente? Fez as mentalizações da maneira correta? Se você entrar para esse cargo, eu tenho uma amiga que ela fez prova, fez um concurso. Eu tinha muito medo. Eu tinha mais medo do que ela por esse cargo. Porque eu falava assim, cara, tu vai entrar nesse cargo, tu vai ficar muito soberba, tu já é marrenta, tu vai ficar arrogante. E ela ria, sabe? Ela, amiga, eu não vou. Eu falei assim, você vai, eu tô preocupada com você, eu vou te perder, você vai se perder. E ela, não vou, cara, eu não vou. E ela ficou anos estudando. Eu acho que reprovou numa vez, da outra vez ela ficou quase e entrou. Aí foi a hora, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser isso? E ela me surpreendeu. Mas eu acredito que ela passou por um processo tão grande de aprendizado durante essa jornada, de estudar, de se especializar, de correr atrás, de ver que ela teve um período grande para ver se era aquilo mesmo que ela queria para a vida dela, sabe? E hoje ela é uma profissional excelente na área dela. Ela não é nada daquilo que eu imaginava que ela seria. E ela fala que às vezes até dá vontade de ser aquilo, mas ela sabe a jornada que ela passou. Ela sabe pelo que ela passou. Então, às vezes, um não inicial não significa que seja um não total. Lá na frente vai vir alguma coisa grande e boa, sabe? Então, assim, não deixe o não te paralisar. Não deixe o medo do e se acontecer? E se não acontecer? E o que pode acontecer? O futuro, a gente fala assim, o futuro a Deus pertence, né? O futuro a gente não pode controlar, a gente pode controlar o hoje, né? As nossas atitudes agora a gente controla. O futuro a gente não tem domínio. Então não se apegue ao medo do futuro. Não se apegue no si, no medo, no não, no talvez, quem sabe, será. Não, foca no hoje, foca nos teus objetivos de ser a sua melhor versão hoje, para que você venha conseguir tudo que você quer. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir tudo, sabe? Mesmo que não seja do jeito que a gente quer, mas a gente vai conseguir tudo. Porque a gente já chegou até aqui, a gente já entendeu o rolê, a gente já tá aqui, a gente já pegou esse processo, sabe? A gente já sabe, a gente já entendeu. Agora é só executar a nossa melhor versão. É só fazer o que está ao nosso alcance da melhor forma possível. E pronto. Que esse vídeo venha que você venha estar em paz, sabe? Que esse vídeo te mostre um caminho de paz nessa jornada. E que você lance fora todo o medo, assim como está na Bíblia. Lança fora todo o medo. Deposita sua confiança em algo maior, sabe? Porque tudo está cooperando para o teu bem. Tudo coopera para o nosso bem. Essa passagem que tem na Bíblia que fala, as bênçãos te perseguirão. Eu acho incrível, sabe? As bênçãos te perseguirão. E é só numa área? Não, em todas as áreas da nossa vida. Então, dá uma posse disso hoje, sabe? Dessa frase, que as bênçãos te perseguirão. E lança fora todo o medo, porque o medo paralisa a gente, sabe? E a gente não precisa estar vivenciando essa energia de medo, de insegurança, porque a gente já sabe quem a gente já sabe onde a gente pode chegar, ok? Beijo.